Este vídeo diz respeito aos fatores que alteram o equilíbrio químico do domínio 1, subdomínio 2 da Química do 11º ano. Os fatores que alteram o equilíbrio químico são a concentração de produtos e ou de reagentes, a pressão e o volume e a temperatura. A temperatura vou assinalar aqui de outra forma porque, além de alterar o equilíbrio químico, a temperatura é o único fator que também altera o valor da constante de equilíbrio Kc. Os outros dois, concentração, pressão, volume, não alteram o valor de Kc, apenas e só a temperatura. Depois está aqui catalisador. O catalisador não altera equilíbrio químico. Não altera o equilíbrio químico. Vai fazer com que a reação ocorra mais depressa, atingindo-se mais depressa o equilíbrio químico. Depois, no final, estará um gráfico com equilíbrio químico com e sem catalisador. Qualquer uma destas alterações ao equilíbrio químico, portanto, assinaladas por A, B e C, têm que ser devidamente explicadas pelo princípio de Le Chatelier, que sempre que tiver que explicar, em vez de escrever por extenso o princípio de Le Chatelier, vou passar a escrever apenas e só PLC. Vamos iniciar então pelo efeito da concentração dos produtos e dos reagentes. Está aqui, concentração dos produtos, vou passar a escrever como sendo parênteses P, concentração dos reagentes, parênteses R. Vou escrever uma reação química em equilíbrio químico hipotética, uma qualquer, em que vou pôr A mais B, não estou a ter em conta os estados físicos, vai originar o produto A2B. Acertando a reação, se aqui tenho 2A, tenho que ter aqui também 2A. Então, se no sistema que está em equilíbrio, se eu aumentar a concentração de A, o sistema tem de evoluir no sentido de gastar A. Para gastar A, o sistema tem que evoluir no sentido direto. Então, no sentido direto, o valor da constante de equilíbrio não vai sofrer qualquer alteração. Se eu aumentar a concentração de B, também vai acontecer uma evolução do sistema no sentido direto. B também é um reagente. E se eu retirar A2B, que é um produto da reação, se eu retirar A2B, o que vai acontecer é que também vai evoluir no sentido direto, porque se eu estiver a tirar, ele tem que se formar mais, então evolui no sentido direto. Para evoluir no sentido inverso, o que é que eu teria propriamente de fazer? Tenho que diminuir a concentração de A, e se eu diminuir a concentração de A, ele vai evoluir no sentido de repor A, ou seja, no sentido inverso. Se eu retirar B, também vai evoluir no sentido inverso. E se eu adicionar A2B, também vai evoluir no sentido de o gastar, ou seja, no sentido inverso. Num gráfico, como é que eu sei se aumentou a concentração de reagentes ou de produtos, ou seja, do que for? Desta forma aqui. Tenho, neste caso, um aumento de composto NH3. Se a reação for a da síntese do amoníaco, que é aquela que ali está representada, o exercício, ou o gráfico, aliás, está a dizer que está a aumentar a concentração de NH3. Então, ele aumentou e vai começar a gastar-se, como é evidente. Então, está a evoluir no sentido inverso. O que é que vai ter que acontecer a N2 e a H2? Vão aumentar.
e cá está, um aumento gradual de nitrogênio e de hidrogênio. O de amoníaco foi drástico, uma vez que foi aquele que foi adicionado, foi assim identificado. Neste caso específico, como é que eu justificaria a alteração, aumento da concentração de amoníaco no equilíbrio químico? Primeira coisa, não posso esquecer que tenho que referir que é de acordo com o princípio de Le Chatelier. Depois, tenho também que identificar a perturbação. Identificar a perturbação. Neste caso, seria aumento da concentração de amoníaco. E depois dizer em que sentido evolui o sistema e, por último, tenho que responder à questão, porque a questão pode não ser dizer em que sentido evolui. Pode ser, explico o que acontece à concentração das espécies presentes no equilíbrio químico, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu quero a resposta à pergunta: o que é que acontece à concentração dos reagentes, portanto, a concentração do nitrogênio e do amoníaco, se ocorrer um aumento da concentração do amoníaco no sistema em equilíbrio químico? Então, começamos por dizer o quê? De acordo com o princípio de Le Chatelier, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar o aumento de NH3. Foi essa a perturbação, foi aumentar o amoníaco. Assim, o sistema vai evoluir no sentido de o gastar, que é o sentido inverso. Sentido inverso. Então, vai ocorrer aumento da concentração, que teria que ser escrito por extenso, de nitrogênio e aumento da concentração de hidrogênio. Verificamos depois se respondemos a todos os itens. De acordo com o princípio Chatelier, está referido, o sistema evolui no sentido de contrariar o aumento de amoníaco, portanto, estou a explicar o princípio Chatelier e a dizer qual é a perturbação, está ótimo. Então, o sistema vai evoluir no sentido de gastar, ou seja, no sentido inverso. Estou a dizer em que sentido vai evoluir o sistema. Muito bem. Depois, responder à questão. A questão era o que é que acontece à concentração de hidrogênio e de nitrogênio. Vai aumentar. Então, está respondido. E, de facto, no gráfico, verifica-se que há aqui um aumento de nitrogênio e um aumento de hidrogênio quando se adiciona amoníaco.